Juízes 13. Juízes 13, versículo 1. Eu poderia colocar um tema para a mensagem, vamos colocar assim, né? Seria geração de João Batista ou geração de Sansão? Diz assim: os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e por isso ele os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. O anjo do Senhor apareceu a essa mulher e lhe disse: eis que você é estéril e nunca teve filhos, mas você ficará grávida e dará à luz um filho. Por isso tenha cuidado e não beba vinho nem bebida forte, e não coma nenhuma comida impura. Porque eis que você ficará grávida e dará à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha. O menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe. E ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Para você entender o contexto, após a morte de Moisés, aquele que foi poupado, preparado e colocado num chamado de libertar o povo ali de Israel do Egito. O tempo passou, Moisés morreu, Deus levantou Josué, Josué morreu. E a Bíblia diz em Juízes 2, de 10 a 23, que toda aquela geração de Josué havia morrido. E se levantou uma nova geração, que não conhecia o Senhor, e nem conhecia as obras que ele havia feito por Israel. Então a geração depois de Josué não conhecia o Senhor, não conhecia as obras do que Deus havia feito, tudo aquilo lá no Egito, as 10 pragas, abrir o mar vermelho. E a partir daí, essa nova geração deu as costas para Deus e passaram a servir deuses, demônios. E todas as vezes que isso acontecia, eles tinham uma consequência, e eles caíam nas mãos de seus inimigos. Esse é o tempo de Juízes. Era um tempo muito ruim para o povo de Israel, porque eles estavam entre clamar e pecar, nesse ciclo de clamar e pecar. E todas as vezes que eles clamavam, Deus levantava juízes, homens e mulheres, que cita Débora também, para ser juiz, para trazer direção ao povo naquele tempo em que eles clamavam a Deus. E ali eles tinham um tempo de paz, de serem libertos de seus inimigos. Mas, como eu disse, eles voltavam a pecar novamente e caíam no ciclo de estar nas mãos dos inimigos novamente. Tudo isso porque a geração nova não conhecia tudo que o Senhor fez e nem quem era o Senhor. E quem era Sansão diante disso tudo? Como eu li aqui, Sansão foi levantado como um dos juízes sobre Israel nesse tempo. Sansão, ele se destacava, com certeza, criancinha que já ouviu a história bíblica do homem que tinha grande força. Desde pequenininha a gente aprende isso. Sansão, ele se destacava pela forma que Deus usava, a forma que a unção se manifestava sobre ele, era de forma visível, que era com a força física. A Bíblia cita algumas vezes que ele usou essa força, rasgando um leão, usando uma queixada de um jumento e matou 1000 homens, arrancou o portão de uma cidade com as próprias mãos, derrubou as colunas de um templo ali diante da sua morte. Então, a força dele se manifestava a partir da presença de Deus. E esse texto que eu li nos mostra que desde o nascimento, a mãe não podia ter, né? Ela não podia gerar. Então, desde o nascimento, Deus revelou o propósito de Sansão, da vida de Sansão, e a maneira que deveria andar Sansão. Em Juízes 13:4 diz: o menino será nazireu, consagrado a Deus. E o que significa nazireu? Nazireu é consagrado, é separado. Era um voto especial ali que a pessoa, ou homem ou mulher, número 6 vem trazendo isso para a gente, explicando bem detalhado. Poderia ser um homem ou uma mulher que fazia um voto de separação, se consagrando ao Senhor. Podia durar por um período curto ou toda a vida. O corpo do nazireu era separado para o Senhor.
Ele não podia beber vinho ou qualquer outra bebida alcoólica. Ele não poderia se aproximar de cadáveres, de animais ou de pessoas mortas. Ele não poderia cortar o cabelo. Mas Sansão cresceu. E por diversas vezes a Bíblia nos mostra que Sansão quebrou esse voto. Ele tocou em um leão morto. Quando ele matou esse leão, quando ele voltou, ele viu que o leão estava morto com mel dentro. Tocou no leão e ainda pegou do mel e comeu. Quebrou ali o voto. E ele se associava com prostitutas. Por 2 vezes, detalhada, a Bíblia cita, ele se associou com prostitutas. E o ponto final foi, teve o cabelo raspado por Dalila. Sansão, ele não honrava aquilo que Deus um dia falou e liberou sobre ele. As paixões de Sansão foram a armadilha que o subjugou e o tirou do propósito. Dalila, lá em Juízes 16, 4 e 5, diz assim: depois disso, Sansão se apaixonou por uma mulher do vale de Soreque, a qual se chamava Dalila. Então os governantes dos filisteus foram falar com ele e lhe disseram: convença-o de revelar em quem consiste sua grande força e como poderíamos dominá-lo. Aí sabe o que Dalila fazia com ele? Sansão, me conta de onde vem sua força e como eu posso te amarrar e te subjugar. Ela contava para ele já o que ela queria fazer. Dalila não mentiu. E por diversas vezes Dalila ficava ali: como eu posso te julgar? Como eu posso te amarrar? Por 3 vezes Sansão mente para ela: ah, se você fizer assim, se você fizer assado. E chegou num ponto que eu sempre fico surpresa com a estratégia que o inimigo deu a Dalila aqui. Em Juízes 16, 15 diz assim: então ela lhe disse: como você pode me dizer que me ama se não me revela o seu segredo? Por 3 vezes você zombou de mim e ainda não me contou o que consiste a sua força. E olha o que ela fez. Ela o importunava e pressionava todos os dias com a mesma pergunta, de modo que a alma dele se angustiou até a morte. Então ele contou o segredo: nunca foi passada uma navalha na minha cabeça. Interessante que ela teve uma estratégia: insistência. Uma vez Deus me falou assim: Bianca, às vezes o inimigo não consegue gerar de uma forma ou de outra para sair do propósito, mas ele cansa, ele quer cansar. Porque a pessoa cansada precipita, toma atitude errada, quer botar um ponto final naquilo que está cansando. E é isso que ela fez com Sansão. Ela cansou Sansão, a Bíblia diz, ao ponto dele angustiar até a morte. E ele soltou, ele contou de onde vinha a força dele. Tá, Bianca, mas o que isso tem a ver aqui com a gente? Satanás muitas vezes age como Dalila. Ele fica assim: qual é o seu propósito? Para que o Senhor te chamou? Como é que eu posso te parar? Ele tenta nos vencer pelo cansaço, da insistência. Mas como Deus me falou certa vez, eu te digo: não revele ao inimigo o seu segredo. O seu segredo para com Deus. Como assim, Bianca? Não se associe com o pecado. Não abra brechas. O mundo espiritual, ele é muito legalista. Eu vou falar isso um pouco mais na frente, mas as brechas, os pecados, são como convites para ele. Então, não alimente aquilo que você sabe que é uma tentação para você. Ai, se eu ligar o computador e aparecer alguma coisa ali, pronto. Ai, se eu ouvir aquela música, vou querer até ir lá naquela festa que eu não deveria. Ai, se eu sair para aquele lugar. Ai, se eu usar aquela roupa. O que é o gatilho que gera a tentação que vai te tirar do propósito? Você precisa cuidar para que o inimigo não roube o seu segredo, a sua intimidade com Deus. Cuide da sua intimidade com Deus. Ai, mas eu vou na igreja e falo sempre a mesma coisa. Tem que orar, tem que ler a Bíblia, tem que jejuar. Não tem outra coisa. O mundo espiritual funciona assim. Tudo que o Senhor nos entregou está aqui. É oração, é palavra, é jejum. Às vezes você está passando... Uma vez eu estava
não tem muito tempo, final do ano para início desse ano, eu estava passando por um outro nível de guerra em casa, e num sonho Deus me falou assim, ó, eu pensei assim, Senhor, como é que eu vou resolver isso? Como é que eu vou fazer? Ele falou assim, você já sabe, oração, palavra e intercessão, que é outro nível de oração. A intercessão você não fica, Senhor, abençoa a minha casa, Senhor, eu quero aquele emprego, Senhor. Não, a intercessão você ora pelo outro, pelo seu país. Você não ora por você, você se coloca no lugar do outro. Então Deus disse, palavra, intercessão, oração, jejum. Essas são as suas armas. Então se você está passando, eu nem tinha colocado isso aqui, mas se você está passando por uma pressão de guerra dentro da sua casa, espiritualmente, ou você mesmo, entra no seu quarto, vai declarar a palavra. Salmo 91, Salmo 23, há diversos textos ali. Se você tem dificuldade, você pode perguntar à sua liderança, que eles vão te auxiliar. Declare a palavra. Tire tempo, vai orar. Vai jejuar. Porque é assim que a gente vence as nossas guerras. Não revele o seu segredo ao inimigo. Não saia do lugar da intimidade com Deus. E tem uma parte que é o mais triste da história de Sansão. Que quando ela cortou, né, ela trouxe um homem ainda dentro do ambiente que eles estavam. E o homem cortou o cabelo de Sansão, ele nem viu. E quando ela disse, Sansão, os filisteus estão vindo. Ele pensou, a Bíblia diz que ele pensou, ele despertou do sono e disse, vou sair como nas outras vezes e me livrarei. Mas a Bíblia diz, mas ele não sabia ainda que o Senhor já havia se retirado dele. Triste é quando a pessoa já perdeu a unção. Perde a unção, Benca? Perde. Se você não cuidar, perde. Sansão é um bom exemplo aqui pra gente. Triste é quando a pessoa saiu daquele lugar. Sansão saiu do lugar. E ele achou, não, eu vou levantar de novo e vou destruir tudo. Não. O Senhor já não estava mais. Mas tem uma canção em espanhol. Eu tenho ouvido muitas canções em espanhol. É Grupo Grace, eu acho o nome. Irmãos, os meninos são cheios da unção. A maioria dos monólogos que às vezes eu escrevo e gero é ouvindo adoração. E tem uma música deles que fala assim, eu não quero adorar sem ti. De que me vale viver sem ti? Não tem como fazer nada sem o Senhor. E da maneira mais dura, Sansão descobriu. Quando o Senhor já havia se retirado dele. Então, depois que eles subjugaram Sansão, a primeira coisa, furaram os olhos de Sansão. Imagina. Aquele homem que derrotava os inimigos sem a visão. Primeira coisa, o inimigo arranca a sua visão. Mas com visão física, espiritual. Aí você começa com aquilo, não sei o que, nada a ver não. Bobeira. Aquele assim, igual eu vi uma vez o espírito do nada a ver. Nada a ver, nada a ver, nada a ver. Nada a ver? Sansão também, nada a ver. Então, primeira coisa que o inimigo faz, te coloca, perde a visão, aí fica no nada a ver. Perde a visão espiritual. Segundo, com a derrota de Sansão, foi feita uma adoração em gratidão ao Deus Dagon. Está lá em Juízes 16, 23. Os governantes filisteus entraram no templo, fizeram uma grande festa, em honra ao Deus Dagon. E eles diziam, o nosso Deus entregou o nosso inimigo, Sansão, nas nossas mãos. Ué, mas quem que entregou Sansão? Quem conseguiu descobrir o segredo? Foi quem? Dalila. Aqui a gente vê quem estava usando Dalila. Era o demônio ali, chamado Dagon. Então Dalila foi um instrumento na mão do inimigo para tirar Sansão do propósito. Terceiro, Sansão, ele ficou preso. E chegou um momento em que levaram ele para aquela festa para debochar dele. E ali ele pede um rapaz que o guia, pedindo assim, me coloca nas colunas principais do templo. E Sansão, ele fez o que muitas vezes, estou olhando aqui procurando o vaso, esqueci que ele foi. Sansão fez o que muitas vezes o oleiro faz com o vaso, quebrar e fazer de novo. E Sansão foi orar. Ele disse assim, dá-me força, só mais essa
vez. Uma frase. E foi como uma oração ao Senhor. Ele pediu novamente força. A Bíblia diz que o cabelo dele crescia novamente. Não que a força dele estava ali no cabelo, não. Em Números 6 diz que se por um acaso o homem e a mulher que tinham o voto de Nazireu, ele quebrasse de alguma forma esse voto, ele deveria raspar os cabelos, oferecer um sacrifício e recomeçar. E aqui a gente pode tomar como uma lição, ou podemos colocar como um aprendizado que Sansão desejou retornar ao propósito. E aqui ele ora pedindo a Deus a força novamente. E Deus ouviu. Ele se colocou entre as colunas, empurrou com toda a força e todo o templo ruiu. E a Bíblia diz, e empurrou com toda a força e o templo caiu sobre os governantes e sobre todo o povo que ali estava. Assim foram mais os que Sansão matou quando morreu do que ele havia matado durante toda a sua vida. Sansão morreu diante daquele ato. E eu trago agora a aplicação da geração de João Batista e Sansão. Já vimos aqui Sansão. E eu achei tão interessante quando Deus começou a ligar os pontos de João Batista e Sansão, porque eles têm muitas coisas parecidas. Lá em Lucas 1, 13 ao 19, vem falando sobre o nascimento de João. O pai dele era um sacerdote, ele estava diante lá do tempo de turno dele de oferecer adoração ao Senhor, e um anjo apareceu para ele dizendo, sua mulher ficará grávida e terá um filho, e vai acontecer assim, assim, assim com ele. E olha as coisas parecidas entre Sansão e João Batista. João Batista, a mãe era estéril e os pais eram idosos, ou seja, a impossibilidade de gerar. Sansão, a mãe era estéril. João Batista e Sansão, ambos, antes do nascimento, receberam a promessa, os pais, que gerariam diante da impossibilidade, através de uma revelação sobrenatural de Deus. João Batista, consagrado desde o ventre, e o anjo Gabriel, ali naquele momento, foi específico, ele será cheio do Espírito Santo desde o ventre. E Sansão, consagrado desde o ventre, e a mãe deveria seguir a forma de comer e de viver desde o ventre ali diante do seu filho. Não comer carne impura, não beber vinho. João Batista, o anjo revelou a missão de João Batista em Lucas 1, 16 e 17. Ele prepararia o caminho para a vinda de Jesus, para a segunda vinda de Jesus, para a primeira vinda de Jesus, e se revelando ali de fato ao povo de Israel. E Sansão, desde o ventre também foi revelado o propósito de Sansão. Ele ia começar a livrar Israel da opressão dos seus inimigos, dos filisteus. João Batista foi fiel até o fim. E Sansão precisou retornar ao propósito. Mas é interessante que o final deles também é a mesma coisa. Mas como é a mesma coisa? Ambos morreram. Mas Deus me deu uma frase que Deus disse assim para mim, João foi morto por denunciar pecado. Lembra que ele começou a denunciar pecado de um governante ali, que ele se casou com a irmã, com a esposa do seu irmão. Isso, né? Não estou precipitado, né? E ele começou a denunciar o pecado ali. E ali, João morreu por denunciar pecados. Sansão foi morto por consequência de se associar ao pecado. Quando Deus falou isso, eu falei, meu Deus, ambos morreram, um dia a gente também vai morrer. Mas qual o final que você quer que seja a sua vida? João foi morto por denunciar pecados, cumprindo o propósito. Sansão foi morto como consequência. Você acha que Deus queria que Sansão vivesse tudo aquilo e no final morresse empurrando colunas? Não. Mas foi a maneira que ele retornou para o propósito. Que tipo de geração você deseja ser hoje? Jovens, principalmente adolescentes, que tipo de geração você deseja ser hoje? Você não pode dizer que você não conhece o Senhor e nem conhece das obras do Senhor, porque se você não tem exemplo dentro de casa, ou na sua família, ou quem está perto de você, você tem exemplo aqui.
Então eu digo para você, seja uma geração como de João Batista, que não precise viver tantas coisas difíceis e tantos processos dolorosos para retornar ao lugar que você deve estar. É possível poupar sofrimento. Como, Bianca? Obedecendo ao Senhor. Não estou dizendo que a sua vida vai ser imune de pecado. De pecado também, que você precisa se manter concentrado no Senhor. Mas não estou dizendo que a sua vida vai ser imune de dores. Mas se elas chegarem, serão por permissão do Senhor, não por legalidade sua. E com a geração de João Batista, ela é marcada por 3 coisas que eu cito para terminar. A primeira, a geração de João Batista é marcada por experiência. Se eu te perguntasse qual dia sua vida foi marcada por uma experiência com Deus que de fato assim mudou tudo, você fala, não, depois daquele dia, se acontecer isso, isso e isso, ainda que me deixe abalado, mas eu lembro daquele dia que o Senhor fez isso e isso e isso na minha vida. A experiência. Após a morte de Josué, o pior aconteceu. Foi a geração não conhecer o Senhor. Foi a geração não ter experiências com o Senhor. Você precisa ser marcado pelo Senhor. E se você ainda não... Bianca, me lembro não. Não me lembro o dia assim que eu tive uma experiência marcada pelo Senhor, não me lembro. Então você precisa buscar isso no seu secreto, em oração. Senhor, eu preciso de uma experiência. E às vezes, ó, cuidado. Às vezes essa experiência pode vir de um momento doloroso. Então, fique antenado. Quando você quiser murmurar, preste atenção. Que às vezes é a experiência que Deus está te dando, né? Um adendo aqui, quem estava na ministração das irmãs ouviu, né? Há 5 anos atrás, minha casa sofreu um assalto. E aquilo para mim foi uma experiência dolorosa. Que eu não conseguia me contentar e me alegrar diante daquilo, como a palavra diz, né? Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu ficava, pera, para o bem. Diante de tudo aquilo, a estrutura da minha casa mudou. O relacionamento dos meus pais, houve muito conflito. A gente descobriu que minha mãe tinha epilepsia, problemas de saúde, e aquilo tudo ficou sobre mim. E eu me tornei amarga com o Senhor. Eu entrava pela igreja e ficava perguntando, Senhor, por quê? Por que o Senhor não poupou? Por que o Senhor não impediu? E diante de tudo aquilo, eu entrava pela porta da igreja e só chorava. E teve um dia que Ele me marcou. Eu sei que às vezes você terá várias experiências, mas eu tive outras inicialmente, mas essa... Deus disse para mim, Bianca, eu tenho planos para você, mas é a sua escolha confiar em mim. E eu decidi confiar, mesmo sem entender os porquês. Mas eu decidi confiar. Então, as suas experiências às vezes vão vir frutos de momentos difíceis, mas você precisa confiar. Isaías 6 nos revela que Isaías teve o contato com a glória de Deus diante de um período de luto que ele estava da morte do rei Uzias. E ali ele percebeu diante do contato com a glória de Deus que os lábios dele eram impuros. Jacó, ele teve a estrutura física dele mudada quando ele lutou com um anjo e ali ele tocou em sua musculatura da perna e ele foi marcado, mudado. Samuel, ainda na adolescência, ele foi marcado por uma experiência com Deus ao ouvir o Senhor chamar o seu nome. Samuel, Samuel, Samuel. E ali Deus começou a revelar segredos a Samuel, ainda muito jovem. Então, se você acorda de madrugada, tô com uma insônia, vai orar. Às vezes Deus quer falar com você. É sempre assim, irmãos. Às vezes eu fico tipo assim, 15 dias, sempre acordando de madrugada. Minha mãe fica, é para você orar. Eu falo, Senhor, mas eu queria tanto dormir. Mas é para orar. Igual umas semanas para trás era direto. Falei, meu Deus, tem misericórdia, me deixa dormir. Mas aí eu tenho que ser obediente, senão aí vai demorar mais ainda, né? Aí vai ser mais 15. Aí agora parou, tô dormindo. Então acordou de madrugada? Vai orar. Às vezes o Senhor quer se revelar a você igual Samuel. Então, experiência, busque uma experiência com Deus. A experiência com Deus blinda a sua alma do engano de Satanás.
Porque você passa a conhecer a Deus, não por experiências dos outros, não por aquilo que você ouvia falar, igual o Jó diz, mas você receberá uma revelação de quem é Deus. E isso blinda a sua vida como uma geração. Segundo ponto, a geração de João Batista é marcada pela forma de viver na palavra. Como eu disse, o caminho não mudou. Não existe um modelo humano, não existe receita. Para se aproximar de Deus é palavra, santidade, obediência, caráter de Cristo. Salmo 119, 9 diz: como pode o jovem manter pura sua conduta, vivendo de acordo com a sua palavra? Escondi tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ainda criança, a gente também aprende esses versículos. Então, o segredo está na palavra. Terceiro ponto, a geração de João Batista é marcada por ser casa de Deus. Eu gosto muito desse versículo e Deus me deu um monólogo sobre esse versículo e também um teatro em grupo, que quando eu escrevi ele eu fico, meu Deus, se tivesse pessoas para fazer esse teatro. Ele é de Mateus 12, 43. Jesus nos revela como o mundo espiritual nos enxerga. E ele diz assim: quando o espírito imundo sai de uma pessoa, ele anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Então, o espírito imundo, o demônio, saiu de uma pessoa. Ele procura por repouso. Quando não encontra, ele diz: voltarei para a minha casa de onde saí. Voltarei para a minha casa. Ele vê, Satanás nos vê como casa de descanso para ele. E voltando, ele a encontra vazia, varrida e arrumada. Vazia por quê? Cadê Jesus ali dentro? Então ele vai entrar. No monólogo eu digo, casa vazia tem perigo de invasão. É igual no mundo físico. Se a gente não botar muros e portas e janelas, vão invadir a nossa casa. No mundo espiritual é a mesma coisa. E então ele, agora piora a situação. Então ele vai, leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali. E o último estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. Então o mundo espiritual nos enxerga como casa. E quando um espírito é expulso, e ele volta de novo, ele traz mais 7 piores. Ou seja, o nível vai mudando, vai piorando. Aí surgem as legiões, igual Jesus foi expulsor daquele homem gadareno, enfim. Então o mundo espiritual nos enxerga como casa. E os pecados são como convites para os demônios. Uma vida sem Jesus, ela se torna vulnerável ao acesso do inimigo. E eu te pergunto, quem habita em você hoje? Quais convites você tem enviado hoje? Em Gálatas nos traz uma lista. Ai, Bianca, pecado. O que é pecado? Pecado é tudo aquilo que fere a glória de Deus. Tudo que vai contra, que está aqui, ó. A palavra. E Gálatas diz a lista de pecados e vários outros que nos traz a Bíblia: imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdia, ciúme, acessos de raiva, ambição egoísta, dissensões, divisões, invejas, bebedeiras, orgias e outros pecados semelhantes. Tudo isso soa no mundo espiritual como convites. Você convida quem que você quer habitar em você. Mas a geração de João Batista, ela pratica João 14, 23. Jesus diz: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos e a Ele faremos morada. O Senhor Jesus não nos invade, nem nos obriga a recebê-lo. Ele deseja que nós nos tornemos sua morada. E Ele cuida de nós. Então a geração de João Batista, ela se torna morada de Deus. Tem mais um ponto que eu esqueci dele, a geração de João Batista, ela tem um propósito. Você já sabe seu propósito? Nas figuras, a Bíblia usa muitas figuras de objetos, alguns exemplos, ou as parábolas, para trazer um ensinamento. Às vezes na linguagem ali do povo. E eu digo que os monólogos são como parábolas. Eu uso coisas, objetos do dia a dia, ou coisas que vocês têm acesso para que
se torne mais fácil de compreender, e ali eu trago a palavra. E a Bíblia nos traz, como eu trouxe aqui no monólogo, o vaso de barro é um deles. O vaso de barro tem o material certo para que o oleiro o faça. E se ele usar qualquer outra coisa, ele não vai ficar satisfeito. O oleiro precisa do material que é o barro. E quando aquele vaso não está conforme aquilo que o oleiro, que é Deus, planejou, ele quebra e faz de novo. Ele coloca lá na roda e molda e faz de novo. Porque vaso sujo, quebrado, rachado, não tem como continuar sendo usado assim. Ele precisa ser refeito. Podemos dizer que Sansão era como um vaso sujo, quebrado e rachado, que precisou entrar nas mãos de novo de Deus para ser refeito e voltar para o propósito. A Bíblia nos revela que o vaso de barro ele era usado para algumas funções, como depositar água, azeite, vinho, perfume, o maná, o vinagre, documentos. E o que há dentro de você como um vaso de barro? Nossa vida é como um vaso de barro, como eu trago. E em Jeremias 18, 1 ao 6, Deus diz, ó, eu quero que você diga o seu nome depois que eu falar, ó. Mais uma vez, ó, acaso não posso fazer com vocês o mesmo que o oleiro fez com o barro? Como o barro está nas mãos do oleiro, vocês estão nas minhas mãos. Ali Deus traz um exemplo do barro sendo amassado, refeito, quebrado pelo oleiro. E Deus diz, eu não posso fazer isso com você, com a sua vida? Por quê? Mateus 9,17 nos diz, o vinho novo é guardado em recipientes novos para que ambos se conservem. Para que você receba o novo de Deus como um recipiente da presença, como casa, como vaso, você precisa ser transformado. E transformado para quê? Para você suportar aquilo que vai ser liberado. Vinho novo precisa de recipiente novo. Sua vida tem um propósito. Qual, Bianca? Conheça o Senhor. Se aprofunde a conhecer o Senhor. Eu já conheço, tenho um monte de experiência. O Senhor é uma fonte inesgotável. Beba dele mais, flua nele mais, mergulhe nele mais. Então conheça o Senhor. E segundo, o torne conhecido. Cumpra o ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aí a forma que você vai colocar esse seu ide, aí você precisa se ligar. Então assim, eu não tenho vergonha, falo com os outros na rua. Então às vezes você é um evangelista, né? Não, eu gosto de ensinar. Então às vezes você tem aí chamado de ser um mestre, de trazer o ensino. Você precisa entender qual a ferramenta que Deus te deu para que você apresente Jesus às pessoas. De uma forma inesperada, o Senhor me deu a ferramenta da arte. Eu nunca na minha vida achei que eu ia fazer isso. Eu trabalhava numa escola, sou formada em licenciatura em pedagogia, amava alfabetizar e fazia bem. Não me vangloriando, mas eu fazia bem. Em 3 meses eu comecei a trabalhar, depois da pandemia eu fui demitida, eu trabalhava com alfabetização na minha casa para que eu cuidasse da minha mãe nesse período, como eu contei. E ali, em 3 meses, uma menina de 10 anos aprendeu a ler. Então eu sabia e sei o que eu poderia fazer e sei o que eu posso fazer. Mas o Senhor falou, abra mão. Foi difícil sair da zona de conforto, sair da segurança de todos os níveis, mas o Senhor vai dando novas coisas. E eu te digo, aí, quase depois assim, da época da pandemia, eu fiz um concurso lá, para trabalhar, né? Sonhando, trabalhar na prefeitura. Aí, irmãos, em abril eu recebi um e-mail. Você foi convocada. Eu falei, Aí em abril eu fui numa igreja ministrar. Aí eu fui num cafezinho que me chamaram lá. O Senhor começou a usar o pastor lá e falou algumas coisas para mim. Que eu estava perguntando ao Senhor, o Senhor quer que eu continue? Ou eu posso voltar a trabalhar e eu divido ao meu tempo? Eu falei, eu preciso de uma direção. Aí Deus falou lá para mim, você vai fazer isso, isso e isso. Eu vou
te usar nisso, nisso e nisso. Você vai entrar num outro... Eu ministrei isso aqui, irmãos, o monólogo do vaso de barro, da bagagem. E Deus lá na sala falou comigo, vou te levar num outro nível. E vou precisar mudar a sua estrutura física e mental. Eu só falei assim, Jesus, misericórdia. E Deus aqui falando comigo, que eu tô aqui, Senhor, tem misericórdia. Já comecei a pedir misericórdia. Falei, meu Deus, mudar a estrutura física e mental. O que é isso? Mas às vezes, o que você prega, o que você fala, você vai viver lá. E dói. Não é fácil não, mas não há nada melhor que andar em obediência ao Senhor. Não há como você... Ai, eu me arrependo de ter feito isso. Não, não tem arrependimentos. Porque se a gente não viver essa vida ouvindo e obedecendo ao Senhor, não há razão de viver. Eu não estou te dizendo para você largar seu emprego e... Não! Às vezes você é uma voz do Senhor no seu emprego, na sua escola, na sua faculdade. Se falam palavrão, você não vai falar. Se estão rindo, fazendo brincadeira de coisas obscenas, você não vai rir, você não vai achar graça. Se tem lá um amiguinho triste, posso orar por você? Você vai ser diferença onde você está. Então, queira abraçar, ser filho de Deus e compartilhar quem é Jesus para as pessoas. Essa é a nossa maior realização, pregar o evangelho a toda criatura. E eu digo, hoje é um dia de uma nova unção. Hoje é um dia de ser um vaso novo. Um processo interessante é que se o vaso de barro, o olheiro olhar para ele e ele achar necessário ele passar por um novo processo, ele vai passar. Porque o vaso não se manda. Então se submeta nas mãos do Senhor hoje, para que você seja levado no nível que Ele quer, mesmo que doe. Lembre sempre do Salmo 23. Ele passa com você. Então, se você precisa de uma mudança, deixe o olheiro, nosso Pai Deus, te moldar. Removendo sujeiras, se as sujeiras, refazendo você se precisa ser refeito, para que Ele libere uma nova unção. Precisamos ser como João Batista, a geração de nazireus, separados para o Senhor. Precisamos ter uma experiência. Precisamos andar em santidade e se afastar de tudo aquilo que dá alimento para a nossa natureza humana. Precisamos nos separar do pecado, porque a santidade é um ponto básico para quem quer conhecer ao Senhor intimamente. Abrir mão das coisas que te separam do Senhor. Abrir mão daquilo que gera gatilhos, como eu disse, para a sua tentação. Então, tenha uma experiência. Ande em santidade. Pratique a palavra. Não envie convites para o inimigo, pecados. Cuide da unção, do propósito, do seu segredo, da sua intimidade com Deus. E assim, se encha do Espírito Santo. Precisamos ser cheios do Espírito Santo. E eu quero concluir chamando todos os jovens e adolescentes aqui na frente. Pode levantar. Eu sei que vocês estão aí, que eu estou vendo todo mundo. Aqui na frente, jovens e adolescentes, vamos orar ao Senhor. Gálatas 2:20 diz: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. O Ministério de Louvor, se quiser ministrar, fica à vontade. Então, se você está crucificado com Cristo, como João Batista, você morreu. Morreu para você mesmo, para as suas vontades, para os seus propósitos. E você viverá aquilo que é como propósito de Deus. Guarde esse versículo, Gálatas 2:20.
Quando a tentação vier, Gálatas 2:20, eu estou crucificado com Cristo. Eu não vivo mais, Cristo vive em mim. Eu quero orar para que o Senhor dê uma experiência àqueles que não têm. E se você não tem uma experiência, você vai orar e pedir ao Senhor: Senhor, me dê uma experiência contigo. Eu quero que o Senhor me marque de alguma forma para que quando a tentação vier, ou algo vier, ou eu queira me desviar, eu lembre daquele dia. E aquilo aqueça meu coração e não me faça desviar. Quando eu estava nesse processo de tristeza, eu abri mão de fazer monólogos de teatro. Na época eu fazia o teatro em outra igreja, num grupo. E ali eu comecei a fazer os monólogos e eu abri mão. Eu fiquei um bom tempo sem fazer porque eu estava amargurada contra Deus. E eu não tinha a coragem de subir no altar para ministrar. Mas quando um grupo de teatro no dia, a gente estava os servindo, preparando um encontro ali de arte, e eu os via ministrar e eu só chorava. Eu falava com o Senhor: eu sei que o meu lugar é ali, mas eu não consigo. Porque a tristeza me consome, eu não consigo retornar. Mas sabe o que eu fiz? Mesmo chorando, mesmo com dor, eu escolhi confiar novamente, retornar ao meu lugar. Sabe por quê? Quando você sabe o que você tem que fazer e você não faz, você fica fugindo, aquilo vai te perseguir. Igual Jonas, vai te perseguir, vai queimar na sua alma até você voltar. Então, você que precisa de uma experiência, clama ao Senhor: Senhor, eu preciso de uma experiência. Você que precisa ser refeito: Senhor, o Senhor sabe das tentações, aquilo que tem me desequilibrado, me tirado do propósito. Você vai pedir: Senhor, me limpe, me refaça se for preciso, mas não deixe eu sair do propósito. E se você anseia como eu hoje, você vai também clamar: me encha com teu Espírito, Senhor. Porque a presença de Deus é o suficiente, ela é tudo que você precisa. O Espírito Santo precisa ser o seu melhor amigo. Porque quando você se aprofundar na intimidade, de entrar no seu quarto, de orar, de ler a palavra, às vezes até meio enrolado, sem entender, mas dando o primeiro passo, você receberá novas direções. E assim como uma amizade humana, a gente começa aos pouquinhos a se aproximar e ficar mais íntimo. Assim você ficará mais íntimo com o Senhor. Pai, eu entronizo o teu nome e eu lhe dou graças por esta noite. Eu lhe dou graças por cada um que o Senhor permitiu entrar por essas portas. Eu lhe dou graças por esse ministério de jovens, de adolescentes, por essa geração que é do hoje, por essa geração que tem ouvido e visto sobre o Senhor. Mas, Senhor, em nome de Jesus, eu te peço, aqueles que não conhecem o Senhor de uma forma íntima, ainda que já aceitaram o teu nome, mas eles precisam de uma experiência, eu te peço, prepare o coração deles para uma experiência. Leve-os, Senhor Jesus, a ouvir a tua voz, a acordar de madrugada como Samuel. Purifique os seus lábios como o Senhor purificou o de Isaías. Marque-o, se for preciso, na estrutura física como o Senhor marcou Jacó. E eu te peço, Espírito Santo, vem limpar aqueles que estão se sentindo impuros. Vem transformar aqueles que estão se sentindo, Senhor, rejeitados, quebrados e não se sentem nem dignos de ser usados por Ti. Mas em Ti nós cremos e confiamos que há um recomeço. Pai, em nome de Jesus, aplica o Teu sangue sobre eles. Sela a mente, visita as amizades, aquelas amizades que o Senhor já falou não, que o Senhor venha afastar, que o Senhor venha protegê-los em suas faculdades, trabalhos, escolas. Em nome de Jesus nós bloqueamos todo espírito perturbador sobre mentes, todos os espíritos, Senhor, que venham tentar estilar-los dos focos, todo espírito, Senhor, que vem tentá-los tirar-los dos propósitos. Em nome de Jesus nós damos uma ordem, que saiam das vidas, que saiam dos quartos, que saiam do oculto dos objetos. Em nome de Jesus,
Declaramos que a vida deles é consagrada como nazireus a Ti. E o nazireu não tem controle sobre o seu corpo. E o nazireu não se manda. E o nazireu não vive propósitos próprios. Mas o nazireu vive os propósitos do céu. Pai, em nome de Jesus, acima de todas as coisas eu te peço, enche-os com teu Espírito. Espírito Santo, clamamos por tua presença. O mundo está mal, o mundo está difícil, o mundo tenta desviar os nossos olhos do Senhor, mas nós suplicamos por tua presença, Espírito Santo. Sele os nossos olhos, sele os nossos ouvidos, sele as nossas bocas, sele os nossos pés, que nós possamos ser guiados por teu Espírito, Jesus. E nós suplicamos a Ti, enche-os com teu Espírito, Senhor. 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 Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.